Será que testosterona é para mim? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico urologista e hoje eu vou responder essa dúvida comum e eu vou colocar aqui a situação que, na minha visão, na minha opinião pessoal e como profissional, eu costumo colocar aqui para os meus pacientes. E eu estou me dirigindo a você, jovem, que muitas vezes tem um diagnóstico de uma deficiência de testosterona, se surpreende com sintomas, procura ajuda médica, seja um urologista ou não, e se depara com uma deficiência de testosterona confirmada laboratorialmente e fica numa sinuca sem saber para que caminho seguir. Então eu vou colocar para vocês alguns conceitos para ficar claro para quem é testosterona, que respostas você tem que ter, né, algumas perguntas que você tem que se fazer para daí então tomar a melhor decisão. Então vamos lá. Na minha opinião, já está bem claro, quem acompanha aqui os vídeos, que deficiência de testosterona em jovens, na grande maioria dos casos, não é porque o testículo ele parou de produzir, não é a tal da andropausa, ou seja, existe um tipo de deficiência de testosterona, de hipogonadismo, em que o testículo realmente ele meio que chegou ao fim da vida dele, né? Ele já fez o que ele tinha que fazer, ele envelheceu ou ele sofreu algum dano, enfim, que abreviou a sua reserva funcional. E ele não mais faz o trabalho dele, que entre eles é o de produzir testosterona. Tá? Na grande maioria dos casos, esse não é o cenário no paciente jovem. Então, geralmente no jovem, nós fazemos o diagnóstico de um hipogonadismo funcional secundário. É uma deficiência de testosterona, né? Ou seja, o testículo está trabalhando menos do que ele poderia de forma secundária, ou seja, como consequência de um cenário, que pode ser geralmente um cenário metabólico, alguma doença associada, obesidade e tudo mais. Então assim, se você está aí com seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, até um pouquinho mais, e se deparou com uma deficiência de testosterona, quando que eu, Bruno, urologista, costumo expor para o paciente que talvez a testosterona seja sim um meio de resolver o problema? Então, primeiro, se esse indivíduo ele quer preservar a fertilidade, ou seja, ele ainda quer ser pai, ou isso está em aberto, ele quer preservar a função fértil dele, ele não deve usar testosterona. Ah, mas eu ouvi falar que se eu usar testosterona, depois eu posso parar, é só eu parar com 6 meses antes, a gente tem medicações para recuperar o eixo. Tá, ok, nós temos mesmo algumas medicações que ajudam na recuperação do eixo, tá? Mas você pode estar causando um dano nesse paciente, dependendo do potencial fértil dele, dependendo do tempo de uso, de tempo de bloqueio do eixo. Uma vez que você faz uma TRT, você pode bloquear o eixo natural de produção, inclusive a espermatogênese, a produção de espermatozoides. Então, assim, na minha opinião, se você respondeu sim para essa pergunta, não sou pai, quero ser, não sei ainda quando, mas pretendo preservar a minha fertilidade, eu não coloco como primeira opção você usar testosterona. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho deficiência de testosterona. Vou começar uma TRT, terapia de reposição de testosterona. Tenho 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, 40 e poucos anos. Eu entendi que isso vai ser definitivo, tá? Porque a TRT, a terapia de reposição de testosterona, a gente tem que entender que uma vez que a gente definiu que ela vai ser iniciada, ela teoricamente não tem hora para acabar. Porque de onde vai vir essa testosterona depois? Então muitos vivem uma lua de mel, né? O paciente vai, procura aí um profissional, começa a fazer uma TRT, ele renasce das cinzas, até chegar a algum ponto, tá, e agora? Lógico que daqueles bons profissionais que orientam, que conversam bem com os pacientes as alternativas e ficou claro, ótimo, tá tudo bem, né? Então a terapia de reposição está aí para isso, devolver qualidade de vida, devolver níveis adequados de testosterona para o indivíduo, tá? Mas eu pego assim semanalmente pacientes aqui que, eu estou fazendo uma terapia de reposição, aí eu parei, e aí agora estou com sintomas, tá, mas você parou, mas você foi orientado que você começou uma terapia de reposição e que ou você definiu que isso talvez seja definitivo, ou a gente pensaria em outros mecanismos, ou que isso teria um momento para acabar, para a gente daí recrutar o funcionamento do seu testículo. Então isso que tem que ficar claro, tá? Então terapia de reposição, a gente vai substituir a função testicular. Então, boa parte dos casos, a gente tem que enxergar isso como algo definitivo, tá? Então, se você está com testosterona baixa, primeiro a gente tem que saber se é um hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, secundário, esse que eu falei, que é o mais comum no jovem,
ou é o seu testículo que realmente não está funcionando mais, é o hipergonadotrófico, né? O seu cérebro já percebeu que está funcionando de menos e ele mesmo já aumentou a intensidade dos mensageiros ali para fazer o seu testículo funcionar. E segundo, com relação, né, à fertilidade, se eu quero preservar a fertilidade ou não, e baseado nessas questões, eu vou então seguir um caminho ou outro. Tá? Então, resumindo, no paciente jovem com deficiência de testosterona, quando que eu falo, ó, testosterona é para você. Sou vasectomizado, não quero mais ter filho, não estou preocupado com a minha fertilidade, não quero ter filhos. A minha fertilidade, a minha produção espermática, né, a quantidade que eu tenho, a qualidade dos meus espermatozoides não me interessam mais. Tá? Então, ótimo, beleza. Segundo, existe uma grande chance da gente precisar fazer esse tratamento para o resto da sua vida. Você tem só 30 e poucos anos. Tudo bem? Mesmo o seu testículo, muito provavelmente tendo capacidade de produção ainda, você está disposto a precisar usar um hormônio durante o resto da sua vida, né? A gente sabe que a vida média masculina hoje gira ali ao redor dos 70 anos, então esse indivíduo vai ficar 40 anos em reposição. Tem algum problema nisso? Nenhum. Se a gente manter os níveis adequados, fisiológicos de testosterona, não tem nenhum problema. Mas o que eu vejo é essa confusão, né, do indivíduo que começa uma TRT e chega uma hora, não, cansei dessa vida, o que eu faço? Ou a gente sabe que existe um investimento, né, existe um custo mensal que esse paciente vai passar a ter, então isso tudo tem que ser colocado e é o que eu percebo que fica muito no ar, fica muito confuso. O cara usa por um tempo, 6 meses, 1 ano, vive a lua de mel, até chegar o momento que ou o dinheiro acabou, ou não, e aí, vou ficar usando isso até quando? E tal, e aí vem uma série de perguntas, e aí para esse cara, é para você que serve esse vídeo, tá? Para você ter o pé no chão, ter dados aí de quem recebe esse tipo de paciente depois, tá? Aquele paciente que muitas vezes nem em TRT estava, né? Ele estava usando dose suprafisiológica, mas eu não vou entrar nesse mérito para a gente não confundir as coisas aqui, mas mesmo em TRT, muitas vezes, quando o indivíduo ele quer seguir por outro caminho, a gente vai ter que rever a função testicular. Muitas vezes esse testículo está assim bloqueado, tá com sua função ali suprimida, e aí pode ser difícil, pode ser complexo a gente conseguir recrutar esse testículo de novo para ele funcionar, tá? E aí esse paciente que muitas vezes não sabia dessa informação se frustra por saber que com 30 e poucos anos ele vai ter que usar sim testosterona de forma definitiva. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Se você tem alguma dúvida, se você já se viu pego nesse cenário, comente aqui, tá? E vai ser um prazer aí poder ajudar vocês nisso. E também fica o convite, me sigam lá no Instagram, a gente semanalmente posta muito conteúdo lá e, claro, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o like, que nos ajuda bastante. Grande abraço e até o próximo.